Então, meus irmãos, vamos lá? Continuando essa tarefa que me faz muito bem. Nosso cantinho da leitura, capítulo 20, livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier. O Companheiro, capítulo 20. O Companheiro. Não devias tu, igualmente, ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus 18, 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Então, aqueles que me acompanham vão se lembrar que eu sempre digo que eu gosto de estudar o Emmanuel e todas as obras de Joana também, André Luiz, numa sequência. Emmanuel especialmente vai falar para as nossas relações com o próximo. Enquanto André Luiz, o foco maior dele está nas nossas relações com a sociedade em geral, falando do nosso comportamento social. Sociedade. André Luiz, eu e a sociedade. A verdade é essa, né? Claro que ele aborda as outras questões, mas há um eixo central. Porque André Luiz fala de algo que é menos penoso de nós mudarmos, que é a nossa relação no trabalho, nossa relação na sociedade, nossa relação dentro do templo religioso, né? Emmanuel, ele já vai trabalhar mais a nossa relação com o outro, mas esse outro, aquele que está bem próximo. O companheiro, o que é um companheiro? É alguém que está nos acompanhando, seja no dia, às vezes é no dia, no evento, nós podemos encontrar alguém que de repente se torna nosso companheiro. E às vezes é penoso esse contato, mas esse companheiro, ele estará no nosso lar, na nossa casa.
é aquele companheiro da tarefa no templo, porque na casa espírita nós nos relacionaremos com muitas pessoas, mas tem aquelas com as quais estaremos mais intimamente ligados, são os nossos companheiros de tarefa, e onde nós talvez encontremos as nossas divergências de ideias, de opiniões, daquilo que das nossas crenças. Às vezes, a forma de dobrarmos um papel pode ser motivo de grande divergência, não é? O tom da nossa voz, a maneira como, enfim. Então, compaixão. Compaixão é uma palavra que nós ainda não acessamos todo o seu significado. A compaixão, ela não é sentir pena de ninguém. A compaixão é a nossa sensação no seu estado mais nobre. Nós vamos depurando as nossas sensações. Então, nós falamos sobre isso no nosso capítulo anterior. Né? E nós vimos também no capítulo 19 o quanto o nosso personalismo pode criar divisões. Mas esse personalismo, ele é fruto das nossas sensações, ainda primárias, primitivas. E nós precisamos depurar essas sensações. E nada melhor do que encontrar pessoas que pensem de forma um pouco diferente da nossa, que tenham opiniões divergentes. Porque quando elas emitem uma opinião divergente, isso causa em nós uma reação dos nossos hormônios. Nosso coração acelera, cai adrenalina no sangue e nós tendemos a reagir. Então, quando conseguimos controlar o pensamento que se segue a uma sensação, porque a sensação gera o pensamento, que imediatamente vai gerar uma reação no mundo exterior, vai gerar um comportamento. Então, sensação, pensamento, comportamento. É assim: sensação, pensamento, comportamento. Então, quando nós conseguimos controlar o comportamento, isso causa um impacto na nossa sensação. Que ela diz: nossa, mas eu determinei um tipo de comportamento e veio outro. E conforme nós vamos repetindo esse padrão, nós vamos modificando a alquimia das nossas sensações, elas vão se depurando. Por isso que não ocorre depuração fora das nossas relações. Quanto mais penosa a relação, quanto mais nós conseguirmos controlar o nosso comportamento, mais nós vamos depurando as nossas sensações. Nós estamos dizendo aqui absolutamente de tortura, tortura doméstica, tortura moral, violência. Não. Evidentemente que se há um espinho no nosso dedo, nós temos que tirar o espinho. Né? No Livro dos Espíritos, está lá: Deus não nos obriga a ficar junto com pessoas desagradáveis, mas essas pessoas desagradáveis, elas são excelentes instrumentos de depuração do nosso mundo íntimo. Então, nós podemos sentir o impacto e silenciar, porque nesse silêncio, que é um comportamento,
não significa que aquilo não nos atingiu, não nos afetou, mas significa que não vamos reagir a ele. Ou que vamos reagir, mas que antes de reagirmos, vamos estabelecer um espaço e um tempo para pensar adequadamente, para elaborar um pensamento que venha não do nosso cérebro primitivo, mas que venha do nosso lóbulo frontal, da nossa capacidade de fazer análises adequadas. Então, quando conseguimos isso, nós vamos tendo condições de nos manter nos ambientes, porque se não conseguimos agir à altura do cristão, nós começaremos a abandonar os companheiros, abandonar as tarefas e dividir, quando o nosso trabalho deve ser sempre de reunir. Vamos meditar nisso? Vamos pensar na compaixão como essa sensação depurada. A compaixão é isso, não significa sentir pena, mas é uma sensação que gera pensamentos nobres, que gera ações nobres, que une, que reúne, que nos coloca em condições de continuar o caminho, a tarefa, seja onde for, com quem for. Meditar, compaixão, que Jesus nos abençoe.